Não é nenhum exagero dizer que José Padilha é um dos diretores que melhor representou a violência no cinema. Quando se fala de seu nome, a primeira coisa que vem em mente, claro que é o Tropa de Elite, mas aqui eu quero abordar um dos seus primeiros trabalhos. O documentário de 2002 chamado Ônibus 174. Esse filme ele compete diretamente com o filme do Moreira Salles, de 99, o Notícias de uma Guerra Particular, para o título da melhor representação da violência no Brasil. Eu até diria que se você assistir os dois filmes em sequência, vai ser tudo o que você precisa saber sobre o crime no Brasil. Só toma cuidado para não ter uma overdose de violência. Agora, antes de falar do filme, qual é a diferença de um documentário e uma reportagem? Porque esse caso do ônibus 174 gerou inúmeras reportagens na TV. Então eu pergunto, qual é a diferença de uma reportagem e um documentário? O que faz esse filme ser um documentário e não uma reportagem? Essa é uma conversa longa onde os alunos de cinema e audiovisual têm uma dificuldade. É uma linha muito tênue, então aqui eu vou tentar explicar da forma mais resumida possível. Primeiro, documentário é um gênero cinematográfico. Logo, faz parte da arte do cinema. Se faz parte da arte, existe um autor. Se existe um autor, existe um posicionamento, uma opinião, uma visão. Ou seja, um documentário nunca, ênfase, nunca vai ser imparcial. E na teoria, a reportagem é o contrário. Não é um gênero do cinema, então não é arte, logo não existe um autor. Não tem opinião, logo existe imparcialidade. Isso na teoria. Mas você pode até dizer que tal jornal não é imparcial, então ele é um documentário? Não é bem assim, porque normalmente uma reportagem tem muita gente por trás, então a ideia política por trás daquilo não é de um autor, mas sim de um grupo de pessoas ou da emissora. Então é mais ou menos isso, tá? E no filme que a gente vai falar hoje, o Ônibus 174, ele não está preocupado com imparcialidade. Na verdade, a opinião do Meirelles é muito forte sobre esse assunto e ele deixa muito explícito. Vamos entender isso direito, tá? Com a música de suspense, o filme abre. A câmera varre o mar, passa pelas favelas, passa pela Mata Atlântica e revela a grande cidade. Esse plano sequência mostra a diferença social pelo telhado das casas, e de fundo uma moça diz que não é possível mais ser feliz. Ela já perdeu tudo, todo mundo morreu e mora na rua há 19 anos. Fugiu de casa porque os pais a espancavam. Às vezes não tem o que comer e se não roubar, não come. Há uma raiva em sua voz. E em seguida a câmera revela um ônibus. Os policiais explicam, no caso, por voz off, como foi esse chamado, o que eles viram quando chegaram. Viram um homem simples, com uma arma e reféns dentro de um ônibus. Antes da gente entender melhor o que está acontecendo aí, vamos para o passado, entender quem foi Sandro. Um homem que aos 8 anos de idade viu sua mãe sendo morta a facadas. Depois disso foi morar nas ruas com outros garotos. E juntos eles aprenderam a roubar para comprar comida. E logo houve o vício de drogas e ele estava roubando para comprar droga. E é curioso porque o criminoso é colocado ao lado do policial aqui. A narração diz: a polícia é aquela pessoa que não conseguiu uma inserção no mercado de trabalho. Não houve opção. É uma pessoa sem autoestima. A escolha das imagens ainda mais curioso, porque ao falar da autoestima, será que foi uma coincidência enquadrar esses policiais desajeitados aí? É claro que não. Um jornalista no local diz que os policiais não tinham rádio, eles não conseguiam nem fazer o cerco no local, eles não tinham controle da situação. E assim o filme nos apresenta os reféns. E assim, observe, Sérgio, quando percebeu que estava sendo gravado, ele virou um showman. Ele gritava pelas janelas, apontando a arma e até deu um tiro no para-brisa. E assim o filme começa a explorar os garotos de rua. Foram ignorados a vida toda, a gente acostumou a ignorar eles e quando eles têm oportunidade, se autoafirmam com violência. Porque a raiva já está incubada, só precisa de uma oportunidade. Isso tudo de narração. Como eu disse, acostumamos a viver entre marginais, entre Sandros. Acostumamos a os ignorar. Em apenas 20 minutos de filme, o filme já apresentou quem foi Sandro, quem é as vítimas, nos apresentou os policiais, expôs um problema muito grande de segurança no Rio de Janeiro e ainda tem essa passagem dos meninos de rua. Esse estereótipo do pedinte marginal.
Então, independente do que você acredita, se você concorda com essa visão ou não, o assunto não é esse, porque abordar essa quantidade de temas em apenas 20 minutos de filme é absurdo. Significa que a gente tem um grande filme se iniciando aqui. Então veja bem, aquilo que eu disse da visão do diretor, a falta de imparcialidade, Meirelles aqui ele não está interessado em mostrar os bandidos que entram para o crime por outras razões, seja pela falta de empatia ou aqueles que simplesmente faz crime porque gosta. Então ele está interessado em mostrar um homem que entra para o crime por falta de oportunidade. Não significa que não existe os outros tipos. E para provar isso, o filme mostra que Sandro, aos 8 anos de idade, quando foi morar na rua, ele dormia com um grupo de amigos perto da igreja Candelária, no Rio de Janeiro. E essa gravação de 1993 mostra eles comemorando o aniversário. Sandro está ali no fundo e nessa noite de 23 de julho de 1993, um carro da polícia pararia do outro lado da rua e abriria fogo contra esse grupo de crianças sem motivo. Esse episódio é conhecido como a Chacina da Candelária, Resultou na morte de 8 pessoas, incluindo crianças de 11 anos de idade, e Sandro foi um dos sobreviventes. E uma pesquisa do jornal da época mostrou que a população achou correto a atitude da polícia, era necessário limpar as ruas. E assim Sandro entrou para um grupo de dança. Ainda morando na rua, ele investiu um tempo no esporte da capoeira, mas logo foi para o crime. Foi preso de primeira, passou anos na cadeia para menores. E lá ele ganhou inúmeras cicatrizes nas costas. Ele era torturado nesse presídio todos os dias. Até que certo dia ele fugiu. Mas não deu certo, capturaram ele e levaram para uma prisão pior. Um subsolo úmido, sem ventilação, que o Estado empilha em celas de 5 pessoas, mais de 20. O rapaz diz que o termômetro aqui embaixo bate 50 graus quando está lotado. Os 20 presos em cada cela precisam revezar para deitar no chão. E as escovas de dente é comunitária. Precisam até pendurar porque não tem lugar para colocar. Enquanto você ainda está tentando discerninar o que acabou de ouvir, a tia do Sandro conta como foi o assassinato da irmã. Na reta final da gravidez, ela foi esfaqueada por assaltantes. Ela encontrou a irmã caída com Sandro do lado. Parecia que a mulher estava viva, porque a barriga mexia muito, mas ela estava morta. O que mexia era o bebê que estava lutando para respirar. Não deu, os dois morreram e nessa noite Sandro saiu de casa e nunca mais voltou. Pula dessa criança de 8 anos de idade para o adolescente preso e em seguida para o sequestrador do ônibus 174. Existe uma narrativa aqui. E no meio disso você conhece uma das vítimas do sequestro, que pelo trauma hoje não consegue conversar. A filha é sua intérprete. E dessa vítima a gente vê um assaltante real, que diz que não tem dó. Se precisar matar, ele mata e meu sonho é colocar um policial dentro de pneus e tacar fogo. E desse bandido há um policial que diz que o tiro de fuzil na cabeça do Sandro resultaria a meio quilo de matéria orgânica explodido nos vidros do ônibus. Eles não atiraram porque o Brasil todo estava vendo. É muita ambiguidade, é difícil saber o que a gente está sentindo nesse momento. É uma perfeição narrativa que nos traz essa sensação incerta, dúbia, é desnorteador. E isso tudo se costurando com a linha temporal principal, onde a noite cai e a tensão dentro do ônibus só aumenta. Sandro está agitado, ele não sabe o que fazer, ele não tem um plano. Os policiais perguntam o que ele quer e ele não sabe. Ele quer fugir, mas não sabe como. Ele começa a ameaçar atirar, mas nunca atira. Diz que vai matar, mas não mata. E novamente a gente está no passado. Essa senhora adota Sandro ainda com 18 anos de idade. Detalhe que Sandro sequestrou o ônibus aos 21 anos. Aqui com 18 ele foi adotado por essa senhora. A senhora conta que ele andava pela casa com os braços para trás como se estivesse preso. Ele pediu autorização para fazer qualquer coisa e pediu para desmontar a cama porque ele não conseguia dormir em um lugar tão macio. Ele preferia dormir no chão. Então a mãe adotiva, chorando, conta que Sandro a prometeu que iria fazer sucesso um dia. Um dia você vai me ver na TV. O sonho de ser famoso reflete muito aquilo que eu acabei de dizer, que os moradores de rua têm fome de reconhecimento.
Como eu disse, o filme é maravilhoso em narrativa, tá? Talvez o único problema do filme seja a fotografia. Na verdade, os fatores técnicos é um defeito, o áudio não é dos melhores, a captação é estranha. Em certos momentos até atrapalha, você não consegue ver. A qualidade da câmera é muito ruim, né? Parece gravação caseira. Pode ser que Meirelles escolheu essa forma de gravação para não destoar muito das gravações reais, porque as gravações reais foram feitas por câmera de televisão, então não é das melhores também. Mas eu acredito que está relacionado a outra coisa, ao estilo do Meirelles, porque até em Tropa de Elite ele replicou isso aí. E agora a gente está na reta final. Os sobreviventes contam que ele pediu para elas ajudarem a fazer um teatro. Era para ela deitar, ele ia atirar do lado e era para ela fingir de morta. E depois que ele finge o assassinato, ele ameaça mais uma. Um integrante do BOPE diz que nesse momento, por lei, eles precisavam invadir. Mas foi impedido pelo comandante. Ele estava pendurado nesse telefone falando com não sei quem. Seja lá quem for, era alguém importante que pediu para não matar Sandro. É um mistério quem era. É um erro grotesco porque, teoricamente, elas estavam sendo executadas. O que vocês estavam esperando? Matar todo mundo? É um erro muito grande, um erro declarado, tanto que o comandante da operação negou dar entrevista. E essa cumplicidade que os reféns estavam tendo com o sequestrador é um momento muito interessante, porque elas contam que eles estavam conversando de assuntos diversos, sobre a irmã, sobre a mãe, e aí no meio da conversa o Sandro pedia, olha, para e grita pela janela, simula um desespero. Elas confirmam que esses gritos eram tudo atuação. No momento que a moça deita no braço para implorar, ela está falando, é assim que você quer que eu simule, tá bom? Mas detalhe, ela diz, ele estava muito agitado, possivelmente drogado, com a arma carregada e com um cão puxado para trás. Ou seja, era muito fácil ter um disparo acidental ali. Então, no fundo, ainda existia medo. E agora ele resolve sair do ônibus com uma refém. A ideia é não mostrar o que acontece, a gente ouve apenas um tiro e pessoas xingando. A câmera instável. O suspense predomina, a cena volta em câmera lenta e a gente revê a cena com a narração de uma das moças. Ela diz que prometeu à amiga que estava muito assustada que ela ia sair com o Sandro, mas ela não iria morrer. Era uma promessa. Ele não vai te matar. Confia em mim. A moça se acalma e sai do ônibus com o Sandro. E agora temos um dos momentos mais bizarros que a televisão brasileira já exibiu ao vivo. Um policial do BOPE estava escondido. Sandro sai, não vê, e ele avança contra Sandro. Com a arma em punhos, ele hesita e dispara. O tiro pega na cabeça da moça. Sandro cai ileso e é levado para dentro da viatura e lá dentro ele é espancado até a morte. Sandro foi morto por sufocamento em rede nacional. O Brasil assistiu essa sequência de absurdos. E aí a gente ouve um policial dizendo que não tem opinião sobre esse fato. E agora vem uma série de comentários contraditórios. O assaltante profissional diz que a covardia e sangue frio é característica da polícia. Um policial diz que matar Sandro foi finalizar o trabalho. A polícia cabe o trabalho sujo, o desejo obscuro das pessoas deve ser executado pela polícia. Alguém fala é necessário tirar todos os Sandros do país. É preciso fazer Sandros desaparecer. A moça sequestrada diz que a maior vítima era o Sandro que o perdoa. Outra pessoa diz que polícia mata pessoas como Sandro porque sabe que ninguém vai o defender. Vem essa enxurrada de ambiguidade, agora a gente assiste o funeral do Sandro. O funeral que a sua própria tia não foi, não havia ninguém. Mais um marginal idiota que morreu porque quis. Quem mandou ser pobre? Mais uma sujeira tirada das ruas e o policial que matou a moça. Claro que nada aconteceu. Claro, nosso herói não podia ser punido, não. Vamos ficar de pé então ao atirador de elite, o especialista em sequestros, o major, o todo-poderoso que errou um tiro a um palmo de distância.